Fala galera, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Vocês estão bem? Vamos lá então, vamos começar esta bagaça. Eu já fiz um vídeo anteriormente sobre Paradoxo de Epicuro. Paradoxo de Epicuro, faz tempo que eu já fiz um vídeo sobre isso. Mas nunca de maneira tão detalhada que é o quanto eu fiz agora, que é o quanto eu vou fazer agora. Vamos lá, gente. Depois de falar de Paradoxo de Epicuro, eu vou falar um pouco sobre a matemática existente por detrás de Deus, né? Toda a matemática que envolve a inexistência de Deus. E vamos ver no que vai sair nessa porcaria aqui, né? Vamos lá. Prestem atenção no meu raciocínio. Quando as pessoas dizem que a ciência não pode provar nem desprovar Deus, elas se referem a um Deus genérico, ou como alguns gostam de chamá-lo, Deus da arte moderna. Agora, quando se trata de um Deus teísta, a ciência já desprovou a existência de todos eles. E isso não exclui o Deus bíblico, que é igualmente imaginário. Por que eu digo isso? Várias coisas que tem na Bíblia já foram desmentidas, né? Então, assim, a primeira coisa que eles já desmentem na Bíblia já mostra que o Deus bíblico já não é exatamente. Se existe um Deus, ele com certeza não é o Deus descrito na Bíblia, porque a Bíblia já foi refutada já. Já foi provado cientificamente que as orações não são atendidas. Por meio de estatística, percebeu-se que seu efeito é nulo. O máximo que pode ocorrer é o efeito placebo, que também é muito bem catalogado pela ciência. Não venho dizer que mas eu tive uma oração e minha oração foi atendida, né? Foi atendida. Tá. Como você vai provar que foi atendida? Não tem como você provar isso. Estatisticamente falando, orações todas as orações de hoje, todas as orações até hoje foram em vão. E até mesmo você pode até dizer o seguinte, porque pensa bem, Deus, ele tem um plano para você, beleza. Se você vai orar, você faz alguma oração, você faz algum pedido para Deus. Faça algum pedido para Deus, beleza. Esse pedido tá dentro do plano dele? Então não faz sentido você rezar porque já está dentro do plano dele, ou seja, já vai acontecer, você não precisa rezar para ele. Agora, o que você está pedindo está fora do plano dele, então não adianta rezar também, por quê? Porque ele não vai atender essa oração porque não está dentro do plano dele. Você entendeu que não adianta você rezar, não importa de que ângulo você olhe? O máximo que pode é você se sentir melhor com isso. Você vai rezar, a pessoa se sente melhor rezando. É a única coisa que vai mudar, você se sentir melhor. Isso vai alterar a realidade? Não, não vai alterar a realidade. Então, gente, é isso que eu tinha para dizer. Vamos continuar. Eu digo isso, pois além de Deus não ser detectável, Deus também é um paradoxo. Ou seja, a incoerência lógica que envolve toda a ideia do Deus teísta é gritante e não pode ser ignorada. Quando eu digo que Deus é impossível de existir, não é porque eu acho ele bobo, feio. É porque ele simplesmente é ilógico e contraditório como um quadrado de 3 lados. Ou a conta 2 mais 2 igual a 5. É ilógico isso. Deus é impossível de existir porque todas as características que lhe atribuem e todas as ações que lhe imputam fazem com que qualquer pessoa racional trate Deus como um ser mitológico igual o Papai Noel, doentes, pé grande, fadas e etc. Uma maneira bem simples de provar que Deus é ilógico e contraditório e que quem defende sua existência apresenta o comportamento do duplo pensar descrito por George Orwell
no livro 1986, é a simples análise do famoso paradoxo de Epicuro, um dos mais fortes argumentos usados em favor do ateísmo que já foi pensado. Muitas pessoas já pensaram nesse paradoxo, mas nunca se aprofundaram no assunto. O paradoxo de Epicuro trabalha com a relação da existência de Deus versus a existência do mal. Um não pode coexistir com o outro. Deus não pode coexistir com o mal. Agora você me pergunta o porquê, e eu irei dizer que é por causa das três principais características que lhes são dadas, principalmente ao Deus teísta, e que sem elas, Deus não é Deus. Essas características são onipotência, onisciência e benevolência. Se falarmos de um ser sem uma dessas ou mais dessas três características, já não estamos mais falando do Deus teísta. E como se dá a relação da existência do mal com as três características de Deus? Primeiro, um ser benevolente, que não quer que o mal exista. Para ele, o mal é algo ruim e desnecessário. Segundo, um ser onisciente pode prever quando o mal virá a existir e sabe todas as possibilidades de como acabar com o mal e evitar o mal futuro. Um ser onipotente pode acabar com o mal já existente e evitar o mal futuro. Agora, lembrando que se retirarmos qualquer uma dessas três características, o ser em questão já não é mais Deus. Analisemos as características uma a uma. Um Deus benevolente não quer que o mal exista, mas se o mal existe, ou Deus não é onisciente, ou seja, ele não pode prever o mal, ou Deus não é onipotente, não pode acabar com o mal. Segundo, um Deus onisciente pode prever o mal, mas o mal existe. Ou Deus é malevolente, quer que o mal exista, ou Deus não é onipotente, não pode acabar com o mal. Terceiro, um Deus onipotente pode acabar com o mal, mas se o mal existe, ou Deus é malevolente, quer que o mal exista, ou Deus não é onisciente, não pode prever o mal. Conclusão 1. Deus não é onisciente, onipotente e benevolente. Conclusão 2. Deus não existe. Agora vamos entender as desculpas, gente. Vamos entender as desculpas. As pessoas sempre vão alegar livre-arbítrio, mas tem dois problemas nesse argumento. O primeiro é que se Deus vê um ser humano interferindo no livre-arbítrio de outro ser humano e não faz nada, nesse caso, meus valores éticos são melhores que os de Deus. Pois se eu tivesse o poder de evitar acidentes terríveis ou impedir o assassinato de pessoas inocentes, eu faria. Além da desonestidade intelectual de dizer que Deus realiza milagres, mas isso estranhamente não é interferência no livre-arbítrio, né? O segundo é que a questão do livre-arbítrio explica apenas o mal físico, mas não explica o mal natural. O mal que é causado pela própria natureza e não por outro ser humano. Se eu pudesse evitar doenças ou desastres naturais, eu evitaria. Agradecer a Deus por te curar do câncer enquanto você receber tratamento médico é uma ingratidão sem tamanho mensurável ao profissional da saúde que estudou anos para saber como te tratar. O ponto fraco do paradoxo de Epicuro. Sim, meus amigos, tem ponto fraco no paradoxo de Epicuro. Por incrível que pareça, ele tem um ponto fraco. Ele aborda apenas o monoteísmo. Em religiões politeístas, não existe o conceito de onipotência, pois cada Deus tem uma função específica. No caso dos deístas ou panteístas, eles alegam que Deus não necessariamente é benevolente. Ou seja, só dá para usar o paradoxo de Epicuro para pessoas monoteístas, ou seja, as pessoas que acreditam no Deus único. Pessoas que acreditam em vários deuses, não dá para você usar o paradoxo de Epicuro contra elas. Agora, vamos lá, tem um extra aqui, né, que eu escrevi aqui. Mesmo que a pessoa continue a afirmar que Deus é onipotente, onisciente, benevolente, só existem três possibilidades que consigo pensar.
Deus é louco, ou seja, ele dá definições completamente diferentes para a benevolência, onisciência e onipotência. A pessoa não entendeu a explicação do porquê Deus não pode coexistir com o mal. Terceiro, a pessoa se recusa a aceitar a realidade. Essa última pode até ser um pouco agressiva. Aí tem um extra, que seria a onipresença. O que seria a onipresença? Também alega que Deus está em todos os lugares. É claro que isso é logicamente aceitável dentro de sua onipotência. Mas se isso é possível, Deus presencia desastres naturais, chacinas, acidentes de trânsito fatais, latrocínios, torturas físicas e psicológicas, ataques de animais selvagens, afogamentos, entre outras coisas. Mas não faz nada. Já vimos que não adianta apelar dizendo que o Deus deu o livre-arbítrio. Ou Deus é mau e gosta do sofrimento humano, ou ele não é onipresente. Vocês entenderam o que eu quis dizer aqui sobre o paradoxo de Epicuro? Eu já fiz um vídeo aqui sobre o paradoxo de Epicuro, mas eu acho que esse aqui ficou um pouco mais detalhado. Agora, gente, eu gostaria de falar sobre a possibilidade da existência de Deus. Existe possibilidade de existir matematicamente falando? Vamos ver. Antes de começar a argumentar, eu gostaria de estender toda a discussão para toda e qualquer alegação sobrenatural, não apenas Deus. Primeiramente, quais as chances da existência de um ser sobrenatural que pode quebrar as leis da física e que ao mesmo tempo tem sentimentos e pensamentos humanos? Ao responder essa pergunta, deve-se levar em consideração se você se importa com evidências ou não. Caso você se importe com evidências, fique sabendo que Deus não tem nenhuma. Assim como qualquer alegação sobrenatural, como milagres, espíritos, anjos, demônios, paraíso, inferno, entre outras coisas. Sendo assim, Deus não tem nenhuma chance de ser real. Caso a fé seja mais importante para você do que a razão, ou seja, se você simplesmente acredita sem nenhuma evidência e ignora a lógica, sinto em lhe informar, mas a chance de Deus existir, apesar de não ser nula, é muito pequena. Pense na quantidade de hipóteses e teorias que são contrárias à sua crença, ou pelo menos é diferente da sua crença. Lembre-se que apenas uma dessas crenças é verdadeira, ou talvez nenhuma seja. Considerando que temos X hipóteses, vamos formar a equação aqui. Considerando que temos X hipóteses de Deus, a equação é C igual a 1 sobre X, sendo que X é a quantidade de hipóteses e C é as chances em porcentagem da existência de Deus. Agora eu vou colocar aqui para você, vou filmar aqui as minhas anotações para vocês verem a equação que eu montei aqui. Vamos lá. Agora uma péssima notícia para as pessoas de fé. Pode existir infinitas hipóteses de deuses, pois Deus é realmente isso, uma hipótese. Ele não pode ser considerado teoria, pois é infalciável. Tecnicamente, as teorias seriam finitas. Mas hipóteses, eu posso inventar uma hipótese de Deus agora, como por exemplo, o monstro espaguete voador que não gosta de molho. Né? Tipo assim, acabou de vir uma hipótese agora aqui de Deus. Elas são infinitas, as hipóteses. Então, esse C igual a 1 sobre X se transforma em C igual a 1 sobre infinito. E meus amigos matemáticos, por favor, me digam, quanto dá um número finito dividido por um número infinito? Vocês entenderam agora? Conclui-se que a alegação sobrenatural não tem nenhuma possibilidade de existir, independentemente se você crê ou não.
Não quero querer, quero saber. Ou seja, gente, era só isso que eu tinha para dizer. Desculpe os rabiscos que tinha ali, né? Foi um negócio de última hora que eu criei. Então tá, gente. Espero que vocês tenham entendido. E por favor, tentem me refutar. Agora, se você está dizendo que as minhas contas estão erradas aqui, por favor, eu quero que você chame o seu professor de matemática. Lembrando, apenas uma hipótese pode ser correta, né? Não pode ter várias hipóteses corretas. Por isso, aquele 1 ali sobre o x. E por que o x se transformou em infinito? Porque existem infinitas hipóteses de Deus. Se você discorda desse meu argumento, o seu problema não é comigo. O seu problema é com a matemática. Vai estudar, vagabundo. Tchau.